Nós começamos falando sobre o que é um culto, uma assembleia solene, uma santa convocação. O povo de Deus está sempre na presença de Deus, mas no culto solene está na presença dele de uma forma especial. Deus está no universo inteiro, Deus é onipresente. Mas Deus é onipresente, mas mesmo assim, ele se fez presente de uma forma especial no Santíssimo Lugar. E essas não são coisas contrárias. O fato que Deus está presente em todo canto não significa que o sumo sacerdote podia aspergir sangue em qualquer canto. Tinha um local onde isso deveria ter sido feito. Isso é importante para nós, porque hoje em dia tem muitos crentes tão piedosos que dizem, Deus está em todo lugar. Eu me sinto muito mais perto de Deus quando estou andando na floresta e na beira do mar, do que ir lá naquele culto quente com aquelas pessoas que eu nem gosto tanto deles. Eles acham que eles são tão piedosos, mas de fato eles estão errados e estão, de fato, pecando contra Deus, como nós veremos em muitos textos da Bíblia, incluindo em Hebreus, onde diz nós não devemos negligenciar a Assembleia Solene. Tem razões por isso, porque onde a igreja se reúne, a igreja está tendo o encontro com Deus. E nada é mais impressionante do que isso. Não tem nenhuma coisa que seja mais importante do que este encontro com Deus. Eu fui pregar numa igreja uma vez e eu conheci o pastor. Depois do culto, ele me trouxe para a casa dele para almoçar e eu só conheci a esposa dele quando eu cheguei lá em casa. Aí eu disse, prazer conhecer a senhora. Tá? Ela disse, disse que eu não estava na igreja porque estava preparando o almoço, porque você vinha hoje. Aí disse, você achou que eu era mais importante do que Deus? Eu fiquei profundamente incomodado com isso. Ela disse a Deus, cai fora, Deus, estou ocupada, porque pastor Kennedy vem. Que loucura é essa? Eu disse, irmã, eu poderia ter comido um pedaço de pão, mas Deus chamou. Eu fiquei profundamente triste. Mas isso mostra que em nossos dias não é visto o culto como assembleia solene, como uma santa convocação. O povo não tem um conceito de estar entrando no santíssimo lugar. E por isso tem desprezo pelo culto. Muito desprezo. Bom, isso foi a primeira aula. Vamos em frente. O culto pactual no Antigo Testamento, nós falamos sobre a participação de todo o povo da aliança, incluindo as crianças. Também no Novo Testamento a mesma coisa, as crianças continuam fazendo parte da igreja. E se você ainda pensa que a igreja se iniciou no dia de Pentecostes, você deve falar com Moisés ou com alguém aqui, Dr. Manuel, para pegar alguns livros que vão explicar a você como a igreja existe desde o Antigo Testamento. A igreja é a noiva de Cristo. Quem estiver fora da igreja não pode ser salvo. A igreja é todos aqueles que são salvos em Cristo, e isso inclui os santos do Antigo Testamento. O perigo da não participação das crianças, nós tratamos também as objeções à participação das crianças e falamos sobre algumas sugestões práticas para os pais. Isso foi na segunda aula. E depois, na aula 3, nós falamos sobre liturgia pactual. Nós tratamos do uso bíblico da palavra liturgia, que é uma palavra, liturgia, e várias palavras relacionadas são usadas tanto no grego do Antigo Testamento, na tradução em grego do Antigo Testamento, que foi usado na época quando Jesus estava aqui na Terra, e também no grego do Novo Testamento, essa palavra e as palavras relacionadas a ela são usadas. E em Atos 3, se eu não me engano, até o verbo é usado, quando está falando sobre a igreja cultuando. A palavra é liturgiando, se eu posso inventar uma palavra. Usa o verbo ligado à liturgia. Então, a palavra liturgia não é uma palavra para católicos romanos e para anglicanos
que são muito romanistas. Liturgia é uma palavra bíblica e significa apenas serviço ou ministério. E assim pode ser usada por nós. Então, continuando com nossa revisão, nós falamos sobre a liturgia pactual. E vocês se lembram que Deus está lá, a presença dele em meio do seu povo, representado com a glória dele que está pairando em cima do propiciatório lá no Santíssimo Lugar. E ao redor desta glória manifesta em meio do seu povo, tem um bocado de proteções e cercas e impedimentos e barreiras. E quem tem que intermediar a conversa pactual são os sacerdotes, que vêm do povo com o sangue dos sacrifícios, e eles entram na presença de Deus, e vêm de Deus para fora, para falar com o povo, falando a lei de Deus e falando ao povo em nome de Deus. Então tem os sacerdotes e os símbolos, ou os tipos, ou as sombras de Cristo aqui na antiga aliança. E depois nós falamos, nesta mesma aula, sobre Cristo que acabou com todas as sombras, porque a realidade chegou. E então não tem mais necessidade nem do altar do holocausto, nem do candeeiro, nem daquela coisa enorme, daquela pia grande para a água de purificação. Cristo cumpre o significado a qual todas essas coisas apontavam, e agora nem tem mais sacerdote para intermediar pelos rituais e cerimônias, é só Cristo. Cristo é agora até o próprio véu, como diz lá em Hebreus. O véu antes separava, mas nós temos um novo véu entre nós e Deus, diz a Bíblia, e esse véu é a carne de Cristo, o corpo de Cristo, que não nos separa de Deus, mas que nos une com Deus. Então, o que tem entre nós e Deus não é uma coisa que separa, mas é uma coisa que une, que nos faz viver em íntima comunhão com Ele. Mas ainda tem, eu parei mais ou menos aqui, eu acho, na última vez, ainda tem alguma coisa. Não chegamos a provar a plenitude de todas as consequências da obra de Cristo, porque nós temos aquela tensão entre o já e ainda não. Deixa-me só ver aqui rapidamente. Nós temos ainda alguma coisa entre nós e Jesus. Tem aquela nuvem que cobriu Jesus quando ele subiu e escondeu Jesus da vista dos discípulos. Então, nós não chegamos ainda a estarmos plenamente na presença de Deus, sem nada intervindo entre nós e Deus. Então, por isso, como nós veremos, ainda Jesus faz uso de meios para comunicar conosco e para também ouvir-nos. E nós vamos considerar isso. Mas vamos primeiro ver, passo por passo, eu quero entrar um pouco mais nos detalhes aqui, como Cristo cumpre as sombras da antiga aliança. Nós temos aqui uma representação do tabernáculo, mais tarde no templo é a mesma coisa, basicamente, só que tem mais candeeiros e é no formato maior. Mas o formato básico é assim. Então, a primeira coisa é que Cristo, quando ele derrama seu sangue, acaba com o sacrifício sangrento, cruento. Porque ele é, como diz a Bíblia, o sacrifício que foi oferecido uma vez por todas. Alguém pode ler Hebreus 10, verso 11 e 12, por favor. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém,
tendo oferecido para sempre em um único sacrifício pelos pecados, apresentou-se à destra de Deus. Assentou-se à destra de Deus, sim. Eu imagino que na Nova Aliança seria possível, talvez, alguém para ensinar como era naquela época. Alguém poderia, fora do culto solene, pegar um cordeiro e matar e mostrar como era naquela época, por motivos pedagógicos. Mas mesmo isto, mesmo se for somente para ensinar e mostrar como era naquela época, é uma coisa pouco apropriada. E o que não cai muito bem nem por motivos pedagógicos longe do culto solene, de forma alguma cabe no culto solene. Qualquer derramamento de sangue no Novo Testamento é uma negação da cruz de Cristo. É blasfêmia contra Cristo, é pisar com seus pés o sangue da aliança pela qual você foi santificado. Hoje em dia, no meio evangélico e até no meio que se diz reformado, tem pastores sacrificando animais. E achando que é muito legal isso, que a paz tal. Isso atrai atenção e é muito emocionante. Eles são anticristãos. E esses cultos são cultos anticristãos. Uma negação do Evangelho. Cristo é um sacrifício que foi oferecido uma vez por todas. E também aquela pia grande que os sacerdotes têm que ter aqueles rituais para se purificarem. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, quando nós chegamos para cultuar a Deus, nós não precisamos matar um animal e chegar com sangue, porque Jesus é nosso sangue. Nós não precisamos, porque agora todos nós somos sacerdotes, mas nós não precisamos de fazer um ritual de purificação com água, porque Cristo, Ele, com seu sangue, já nos purificou. Nós já chegamos em Cristo. Isso é o tema aqui. Tudo do Antigo Testamento que é tirado é cumprido em Cristo. Títulos 3, versos 5 e 6, por favor. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós chegamos no poder do sangue de Cristo no sacrifício dele. Nós chegamos como pessoas batizadas. E o nosso batismo fala não sobre nossa decisão de aceitar Jesus. Nosso batismo fala sobre a decisão de Deus de nos conceder purificação dos nossos pecados. Nós chegamos como pessoas batizadas e, portanto, esse batismo fala das nossas condições de estarmos entrando na presença de um Deus Santo. Por quê? Porque meu batismo diz, e continua dizendo, Ele foi purificado no sangue de Cristo. O sangue de Cristo que torna Ele digno de entrar na presença de um Deus Santo. Nosso batismo é uma memória, uma lembrança constante do poder perdoador e santificador e purificador do sangue de Cristo. Então, para ter na porta da igreja água benta ou ter alguma cerimônia inventada pelo homem, vamos fazer uma cerimônia de purificação. É uma negação da obra de Cristo e torna o culto uma coisa anticristã. Eu não sei, tem igrejas que fazem algum tipo de cerimônia, ritual de purificação quando você entra no culto? Eu acho que não, né? Ok, então nós chegamos na mesa da presença, onde tinha aquele pão da presença que os sacerdotes comiam na presença do Senhor, só os sacerdotes.
E, mais uma vez, isso em Cristo é cumprido. Alguém pode ler 1 Coríntios 10, 16 e 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Algo interessante aqui. Com nossa certeza da nossa justificação e santificação, que antes falavam o altar e aquela pia, né? Nós temos esta certeza em Cristo. Mas agora chegamos a entrar no santo lugar. E em Cristo, mais uma vez, nós que no Antigo Testamento nós tínhamos que ficar longe, ficar fora. Eu, querendo entrar no Antigo Testamento, tinha sacerdote com espada, que iria me matar antes de me deixar entrar. Era tão sério. Então, agora, você está dentro do santo lugar, comendo o pão da comunhão na Santa Ceia. Porque antes só os sacerdotes poderiam comer na presença do Senhor. Nós que somos uma nação, um sacerdócio real, nós podemos ter esta comunhão no pão que representa o corpo de Cristo. Como? Pronto, ok? Então nós podemos imaginar que os sacerdotes lá dentro do santo lugar comendo e tendo comunhão uns com os outros na presença do Senhor. Nós temos isto na mesa do Senhor. Imaginem, ok, um crente do Antigo Testamento iria dar para ter o direito, uma vez só na sua vida, para estar dentro daquele lugar. E nós temos repetidamente na Santa Ceia. Candeeiro. Pronto, alguém pode ler? Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ok. E Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ok, então, no Antigo Testamento, o candeeiro, entre outras coisas, funcionava de forma bem prática para iluminar lá dentro, porque não tinha janela, estava tudo fechado. Então, dava luz para ver e para dar condições aos sacerdotes fazerem sua liturgia, seu serviço a Deus. Mas no Novo Testamento, a Bíblia chama nós, os crentes, nós, a igreja, como luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E nós, nas trevas em nosso redor, estamos brilhando com a luz de Cristo. Cristo é nós. E as igrejas de Cristo são vistos como candeeiros, enquanto eles ainda estão realmente em comunhão com Cristo. E quando eles se desviam de Cristo, ok, ele ameaça. Eu venho para retirar o candeeiro, ele diz. Isso é a ameaça. Ele vai tirar a luz da sua presença do meio da igreja. A igreja não vai mais refletir o caráter de Cristo, o amor de Cristo, a santidade de Cristo. Então, onde tem uma igreja cheia do Espírito de Cristo, então esta igreja está brilhando muito mais do que um pequeno candeeiro no Antigo Testamento. Para colocar um candeeiro no culto hoje é uma negação desta explosão de significado que houve vindo do Antigo para o Novo. É voltar para as coisas pueris, muito bom, boa palavra. Infantis, é como, usando o exemplo que eu usei várias vezes já, da borboleta e o casulo, é voltar para o casulo e ficar, rapaz,
que coisa. Quem vai fazer isso? Quando tem uma borboleta tão linda voando todo canto. E o altar de incenso, João 16, verso 23. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Várias vezes aqui fala sobre pedir em nome de Cristo. No Antigo Testamento, o povo virava sua face em que direção quando orava? Por quê? Porque lá tinha acesso a Deus. Nós não devemos impor sobre o Antigo Testamento nosso pensamento e nossa prática. Você pega a bússola antes de orar? Assim? Não, você não se preocupa. E muitas vezes nós pensamos que eles eram assim também. Não eram assim. Eles, como os muçulmanos hoje, viraram sua face para Jerusalém, porque lá tem acesso a Deus por meio do sangue e das cerimônias e dos sacerdotes. E o incenso falava e apontava as orações do povo de Deus subindo diante dele, sendo um cheiro agradável a ele. E quando Jesus vem para cumprir todas as sombras e os tipos do Antigo Testamento, ele acaba com esta coisa. Agora podemos estar em qualquer direção, né? Porque nós oramos diretamente por meio de sacerdote nenhum e altar de incenso nenhum. Nossas orações entram logo diante do trono. Isso é uma mudança indizível. Uma igreja que diz-se reformada, alguns anos atrás, o pastor convidou os irmãos a escreverem seus pedidos num pedaço de papel. E ele colocou esse pedaço de papel juntos, em frente da igreja. E ele queimou o papel. Ele disse assim, as orações estão subindo. Uma igreja que se diz reformada. Isso é uma negação da obra de Cristo. É um ato anticristão. É uma religião, mas não é cristianismo. Porque está colocando de volta cerimônias e rituais para intermediar entre o povo e seu Pai no céu. Jesus morreu para nos dar o direito de adentrarmos com coragem e ousadia diante do Pai em oração. E lá vem este palhaço que se chama pastor, e inventa um ritual, porque ele não estudou para pregar a palavra durante a semana. Então ele tem que encher o culto com alguma coisa. Então ele faz doidices, porque isso enche o tempo. Ele esconde o fato que ele não fez seu trabalho de pregar, de preparar a pregação. E o povo gosta. Porque o povo gosta de bobagens. Então ele ganha. Humanamente falando, ele ganha. Mas é blasfêmia. Então, vamos para Hebreus capítulo 10, verso 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, por que ele fala sobre uma coisa tão impressionante assim, Jesus rasgando o véu e Jesus fazendo um novo, vivo caminho para nós, para dentro do Santíssimo Lugar, que nós podemos com ousadia entrar, e de repente ele está falando, então não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Está falando sobre coisas lá no céu, coisas gloriosas,
E diz, então não esquece também para ir para a igreja. Por que ele faz isso? Ele está mudando de assunto? Não. Porque ir para a igreja, ir para o culto, é entrar no santíssimo lugar. Você pode imaginar o sumo sacerdote que uma vez por ano tinha direito de entrar no santíssimo lugar. Uma vez por ano. Por alguns momentos. Depois de muitos rituais, muitas cerimônias, muitos sacrifícios. E de repente ele podia entrar por alguns momentos. Imagine o sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Imagine ele se acordando. Não, ele não usava relógio. Assim, o sol está se levantando, então. Hoje dia da expiação, eu vou entrar no Santíssimo Lugar. Mas estou um pouco cansado hoje. Acho que fico dormindo um pouco mais. E também eu queria resolver algumas coisas e buscar alguma coisa no mercado ainda. E também tem aquele livro que eu precisava ler. E aquele trabalho. Eu não vou hoje, não. Você pode imaginar um sumo sacerdote perdendo um privilégio e um dever desse? Seria inimaginável. E isto é a sombra, a realidade mais gloriosa. Porque nós não entramos no Santíssimo Lugar aqui na terra, que é uma cópia, nós entramos no verdadeiro Santíssimo Lugar lá no céu, quando nós estamos. Veja o que ele coloca sobre, nós não chegamos a Monte Sinai, mas chegamos a algo muito mais glorioso. Então, inimaginável um filho de Deus se levantasse e acordar domingo de manhã e dizer, eu não sei se eu vou hoje. Eu fico em casa com as crianças, vai tu, esposa, eu estou cansado, eu não tenho muita vontade. É um absurdo. É um desprezo. Eu não tenho palavras para dizer o que é perder o culto solene. É como cuspir na cara do seu marido quando ele convida você para um jantar romântico. A maioria dos maridos, como eles iriam reagir a isso? Meu amor, eu quero levar você para um restaurante, um jantar romântico, só você e eu. Aí ela, eu vou ficar em casa. Você acha que vai ajudar o casamento a crescer e vai causar muitos problemas, não é? O crente que despreza o culto solene está fazendo isso. Por isso a igreja fiel disciplina pessoas que faltam os cultos, porque faltar o culto é desprezo a Cristo. Desprezar a Cristo. Isso é um pecado e um problema espiritual. E a igreja de Cristo vai atrás de ovelhas que estão começando a andar nesse caminho tão perigoso. Diga. Em quem tem que trabalhar no dia do Senhor, por causa N trabalhos de domingo. Nós podemos tratar isso em outro momento. As aplicações específicas, com certeza tem momentos quando, até já no Novo Testamento, na igreja primitiva, quando contra a sua vontade, pessoas não tinham condições. Isso é bem diferente. Deus faz uma grande distinção entre coisas impostas sobre nós e coisas escolhidas por nós. Nós podemos pensar em Daniel, que virou a sua face para Jerusalém, mas não chegou no templo, e Deus não cobrou isso dele porque ele não podia. Então isso é bem diferente. Ok. Então, por favor, veja a ligação entre capítulo 10, verso 19 e capítulo 10, verso 25. Estar no culto é estar na presença do Altíssimo, no Santíssimo Lugar. E também veja a ligação com o verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso é Hebreus 10, verso 26.
temos que entender o contexto. O apóstolo aqui está escrevendo a pessoas que estão sendo tentadas a voltarem para o judaísmo para evitar problemas. Porque como judeu eu não vou ser perseguido. E como cristão eu vou apanhar. Então, por que não servir a Jesus? Tudo bem, eu vou ser um judeu messiânico. Eu vou servir a Jesus, mas na sinagoga. Aí os romanos vão dizer, judeu, tá bom, você tem a licença para não cultuar ao imperador, você tem licença para ter sua religião, a gente deixa você em paz. Mas cristão, a nova religião, uma seita, antissocial, contra o Estado. Aí você vai apanhar. Então, eles estavam pensando, bom, vamos voltar para o judaísmo e tal. E o apóstolo está dizendo, não dá. Porque se você abrir mão deste novo e vivo caminho, se você abrir mão deste culto que é uma entrada no céu, você está no céu com miríades de anjos no seu culto cristão. E você vai voltar para as sombras? Se você voltar, você abre mão da justificação em Cristo, da santificação em Cristo, das suas orações sendo ouvidas em Cristo, da comunhão que tem em Cristo, da luz que só brilha em Cristo, do novo e vivo caminho que você tem para se aproximar de Deus em Cristo. Você vai abrir mão de tudo isto e só sobra uma certa expectação horrível de juízo, porque no Antigo Testamento todos aqueles símbolos e todos aqueles tipos e sombras falavam de vida, falavam de salvação, porque apontavam a Jesus e ainda tinham valor. Mas quando Jesus veio, a realidade apareceu, as sombras não prestam mais. Então, voltando para as sombras agora, não tem sacrifício mais. Antes tinha. Antes de Jesus, o judeu fiel chegava com sangue e todos os rituais e tinha perdão, porque essas coisas tinham significado. Mas quando Jesus chega e você quer virar as costas a ele e voltar para as sombras, não tem mais sacrifício para você. Então, o apóstolo só falta dizer, você está doido? Você é louco? Como você pode pensar em fazer uma coisa dessa? Ele escreve o livro inteiro, mais ou menos com esse tom de grande surpresa. Como é possível alguém imaginar uma coisa dessa? E, finalmente, nós também temos Cristo como a própria presença de Deus em nosso meio. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Só que não aqui na terra, mas lá no céu. Cristo toma o lugar do sacerdote. Ele, em vez de intermediar, ele também intermedia, mas ele nos une com Deus. E a própria pessoa do nosso bendito Salvador é uma pregação inteira, porque ele é Deus, ele é homem. Nele se une Deus e seu povo. É uma coisa, todos os teólogos de todos os tempos poderiam trabalhar 24 horas por dia. Ninguém teria imaginado uma solução dessa. Que para salvar seu povo, Deus vai se tornar um de nós. Como é possível isso? A encarnação, como é possível? Isso estoura a minha cabeça. Deus se fez homem. É impossível ter palavras. Uma coisa além da nossa capacidade de entender. Pronto. Então, vocês se lembram que Jesus, ele pegou o tabernáculo e ele colocou em pé, vertical. Então, nós não vamos para Jerusalém de uma forma horizontal para buscar um lugar geográfico no espaço aqui, mas nós, em nosso culto, em Cristo, nós estamos diante de Deus mesmo. Nós temos a plena realidade e nós temos a sombra, o casulo,
e a cópia. E muitos cultos de hoje estão se esforçando demais para voltar para aquele casulo jogado no lixo. Eles acham tão lindo essas coisas ultrapassadas. Bom, então nós temos no Antigo Testamento símbolo, no Novo verdade. Nós temos no Antigo Testamento física e terrestre, a liturgia, no Novo Testamento espiritual e celestial. Você está entendendo agora por que nas igrejas fiéis tem simplicidade? Porque nem todo o ouro no mundo chega perto de representar a glória que nós temos no nosso culto, de estarmos diante do trono do universo. Seria uma brincadeira de mau gosto a gente enfeitar nossos prédios e ornar e tentar criar um ambiente como se fosse muito impressionante. Porque o impressionante é que estamos diante do trono, miríades de anjos, e os primogênitos, como diz aquele versículo de novo, lá em capítulo 12, a igreja dos primogênitos arrolados dos céus, incontáveis hostes de anjos. Estamos na presença deles. E nem todo o ouro no mundo pode brilhar mais do que esta realidade. Antigo Testamento esperava Cristo. Novo Testamento, o culto em Cristo. Antigo Testamento, eu estou tirando aqui de Hebreus capítulo 12, você recusando esta liturgia, morria. Quebrou os parâmetros, você morria na hora, apedrejado, né? Ou morria depois do julgamento. Sim, exatamente. Excomunhão, no Antigo Testamento, se fazia por meio de apedrejamento. Foi um ato eclesiástico. Também civil em alguns casos, mas também um ato eclesiástico. Você não está mais na comunhão do povo de Deus. Como tirar você da comunhão do povo de Deus? Morra. No Novo Testamento, é pior. É mais horrível. Porque no Novo Testamento, a igreja declara o pecador impenitente fora do reino dos céus. E se ele permanecer lá, sem se arrepender, a implicação é que ele vai morrer no inferno. A igreja não manda ninguém para o inferno. Quando a igreja excomunga, não está, você está no inferno agora. Não, mas a igreja está dizendo, você está fora do reino. É como estar fora da arca de Noé no dia quando daqui a pouco Deus vai fechar a porta. E você não está morto ainda. Assim, não é uma coisa que não possa ainda ser revertida. Mas que você está em perigo, você está. E a igreja usa excomunhão para este fim, para o pecador se acordar e ver seu perigo, e ver a chuva aumentando, e ver que a porta ainda está aberta. E dizer, eu não posso viver fora do reino, eu preciso correr de volta. E ele vem se humilhar, se arrepender. Eu não posso viver fora da comunhão da igreja de Cristo. Isso é o propósito da excomunhão. Até a excomunhão, esse último passo da disciplina, não somente para manter a pureza da igreja, não somente para, em primeiro lugar, glorificar o nome de Deus, tirando o pecador impenitente do meio do seu povo, mas também o motivo de excomunhão é de chamar o pecador de volta, para dar um choque, uma terapia de choque a ele, para ele ver seu perigo. Então, tudo é muito mais intenso em Cristo. Ok? Qualquer símbolo, qualquer coisa física, terrestre, qualquer coisa que aponta para Cristo, mas não está em Cristo, tudo isto é voltar para trás, é retrógrado. E não tem lugar no culto do Novo Testamento. Mas a igreja sabe muito bem obfuscar a obra de Cristo. Os sacerdotes católicos romanos
eles mais e mais no decorrer do tempo obfuscavam Cristo com seus rituais, se colocando como os mediadores entre Deus e seu povo. E Cristo cada vez mais fica escanteado e perde sua posição central na igreja. Ele não é mais pregado. E em vez de Cristo, nós temos mais e mais todas as antigas cerimônias, todos os antigos símbolos voltando para a igreja. Tanto a igreja romana, quanto a igreja que se diz evangélica, mas que é a igreja romana com outro vestido. Eu tenho falado muitas vezes, mas quero repetir. A igreja evangélica em nossos dias, a maior parte dela é a igreja de Roma com maquiagem, com outro vestido. Mas tem o mesmo espírito, mesma crença, os mesmos pecados, as mesmas falsidades. E também coloca barreiras entre Deus e o pecador, como Roma tem feito e ainda faz. Os puritanos entendiam isso, porque os puritanos não aguentavam o livro de oração comum, que sempre queria impor novidades romanistas na igreja inglesa. Os puritanos ficaram loucos, porque eles entendiam que colocando essas coisas ultrapassadas é colocar Jesus de fora de novo e impedir o acesso a Deus. E foi uma luta no século XVI, no século XVII especialmente. E o John Knox, para vocês que são presbiterianos, ele até tentando ajudar a igreja inglesa para puxar mais para o lado de Genebra e não de Roma, quando saiu mais um livro e dizia que você tinha que dobrar o joelho para receber a Santa Ceia, aí ele fez com que aparecesse naquela edição uma página explicando, bom, a gente dobra o joelho, mas isso não significa de jeito nenhum que nós estejamos adorando o pedaço de pão, porque Cristo está no céu. E aí ele colocou um parágrafo para explicar. Mas eles estão bem sensíveis para essas coisas, para não voltar para o romanismo que vai bloquear o acesso a Deus do seu povo. Infelizmente, hoje em dia, não tem esta sensibilidade nenhuma. Mas tem igrejas que se dizem até evangélicas, igrejas tradicionais evangélicas, que estão se deleitando em trazer coisas ultrapassadas no culto de hoje. E estão impedindo o acesso a Deus. Bom, se Cristo é tudo agora no culto, e cai fora qualquer coisa que antes era necessária para intermediar aqueles sinais e coisas, qual é o papel do liturgo hoje? Será que a gente precisa de alguém para estar lá em frente? Porque, pelo que vimos, Cristo substitui até o sacerdote. Então, o culto no Novo Testamento deveria ser alguma coisa que todo mundo está juntos, um ciclo talvez, e quem pelo Espírito quiser falar, pode se levantar e falar. E, assim, não deve ter nenhuma pessoa que esteja tomando lugar entre Deus e seu povo. Parece que isso seria uma coisa correta, conforme o Novo Testamento. Bom, nós temos que entender, e até tem igrejas que fazem isso, sabe? Tem igrejas que acham que eles estão implementando um culto conforme 1 Coríntios 14, cada um tem sua coisa para oferecer e contribuir, e de jeito nenhum pode ter alguém para dirigir o culto e dirigir as orações e tal. Temos que entender que estamos... volte aqui. Está em branco, mas vocês talvez possam ler. O já e ainda não, esta tensão. Nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo, mas ainda não estamos lá. Nós fomos glorificados em Cristo, mas ainda esperamos a glorificação. A realidade está certa e feita, mas nós
realmente aproveitarmos plenamente desta realidade. Ainda estamos esperando este dia. Isso faz com que Jesus usa ainda meios para interagir conosco, como sua igreja. E ele usa os meios de pregação e sacramentos. Alguém pode ler Lucas 10, verso 16, por favor. Lucas 10, 16. Quem vos ouve a mim, me ouve. E quem vos rejeita a mim, me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus deixa claro que quando ele manda pessoas, homens, para falar em seu nome, é como ele estivesse falando. É a voz dele. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se de Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ok. É importante, em nossos dias, onde não se entende mais o que é ofício, é importante nós entendermos o que é um embaixador. Um embaixador tem ofício. Se qualquer brasileiro, já usei esse exemplo várias vezes aqui, se qualquer brasileiro chegar na Casa Branca, qualquer brasileiro, masculino, chegar lá e dizer: Oi, Obama, Brasil odeia você, a América vai declarar guerra contra você. Obama vai dizer: segurança, leva ele, por favor, a algum lugar. Mas se o embaixador do Brasil chegar lá e dizer: Obama, a gente odeia você, declaramos guerra, é outra coisa. Quando ele fala, o Brasil fala. Quando ele fala, é o presidente Lula que está falando. Ele fala com autoridade, ele tem ofício. O pregador é um embaixador. E nós não entendemos isso mais nos nossos dias. Nós achamos que todo mundo prega. Alguém hoje aceita Jesus, amanhã está pregando no ônibus. Não tem nada a dizer, não sabe a palavra, não conhece nada. Só sabe que ele escolheu Jesus e que deve ser uma coisa boa. Então ele está lá pregando. Em nome de quem? Com a autorização de quem? O livro aos Hebreus diz que ninguém se intromete no ofício de sumo sacerdote, nem Jesus se intrometeu no seu ofício, mas ele esperou até o dia que Deus chamou ele. Jesus passou 30 anos nesta terra, trabalhando 30 anos. Tem pessoas hoje que nem querem esperar 30 horas. A igreja não reconhece que eu tenho Espírito, que Deus está me chamando, porque eu sinto muito tal, e a igreja não reconhece. Tudo bem, mas eu reconheço, porque o Espírito Santo está falando comigo. Jesus esperou 30 anos, que ele é Deus, sabe? Ele poderia ter se levantado a qualquer momento, mas ele esperou até o dia quando ele foi batizado. Este batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele. Me diga, por que o Espírito Santo vai descer sobre Jesus, que Jesus é Deus, está cheio do seu próprio Espírito? Por que o Espírito vai descer sobre ele? Estava faltando o Espírito? O Espírito desce sobre ele para ungir ele para o seu ofício. Ele começa seu ministério. É a ordenação de Jesus como Messias. E ele esperou. Então, nós temos que reaprender o que é ofício em nossos dias. E nós temos que entender, então, que quando o pastor sobe o púlpito, não é qualquer irmãozinho ou irmãzinha que decidiu dizer alguma coisa à igreja, mas Jesus está em nosso meio. E, infelizmente, a grande maioria dos pregadores nem sabem disso. Se eles soubessem, eles iriam preparar muito melhor, para não falar tantas doidices. Mas o pastor ordenado é embaixador de Cristo. Quando ele sobe o púlpito, nós não vamos ouvir os seus achismos, nós não vamos ouvir o que ele pensa, o que ele acha interessante, nós não queremos saber dele. Nós queremos ouvir o que Jesus, o Rei dos Reis, tem a dizer a nós, pela sua porta-voz. O homem lá em frente é microfone. Quem está falando é Jesus. Isso é pregação real. João 3:30
João Batista tinha a atitude correta que muito pastor hoje poderia aprender. Convém que ele cresça e que eu diminua. Cristo está aqui. Ele é a realidade gloriosa. Nele nós cultuamos. Nós estamos tendo uma conversa pactual com nosso Deus em Cristo. E nosso Deus fala conosco em Cristo. E o ministro é apenas um meio que Cristo usa para falar conosco. Mas ele tem que desaparecer. Nós temos que ouvir Cristo. Por isso, a segunda confissão helvética, na época da Reforma, disse: a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Quando tem uma pregação fiel, é a palavra de Deus. Não é uma palestra acerca da palavra, não. É a palavra. Na medida que a pregação é fiel à palavra de Deus, à Bíblia, a pregação é a própria voz de Deus falando ao teu coração. Você acha isso um pouco demais? Veja o que Paulo diz aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2,13. Porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Ok. Então, entendam então que o ministro não está servindo como sacerdote no Antigo Testamento, usando um bocado de rituais e coisas e cerimônias para intermediar seu acesso a Deus. Não! O ministro no Novo Testamento é um mero servo pequenininho que Deus usa porque ainda não chegamos à época quando nós vamos ver Jesus face a face. Então Jesus usa homens para ainda falar com gente. Mas o homem fiel no seu ofício vai desaparecer. E nós vamos sair da igreja tendo ouvido Cristo. Minhas ovelhas conhecem minha voz e me seguem. Isso acontece em todo o verdadeiro culto. E onde não tem pregação fiel e real e verdadeira, as ovelhas não gostam do sabor da pedra. E ficam esperando pão. Eles ficam ansiando para ouvir a voz do seu pastor. Por isso, a primeira marca da verdadeira igreja é a fiel pregação do Evangelho. Calvino disse que, mesmo com muitos erros, muita coisa errada, se ainda tem pregação, ainda tem igreja. A igreja sofrida, a igreja até infiel, mas ainda tem igreja. Tira a pregação, não tem igreja mais. E hoje em dia, grande maioria das igrejas que se dizem evangélicas não tem pregação. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 160. O que se exige dos que ouvem a pregação da palavra? Resposta. Exige-se dos que ouvem a pregação da palavra que a acolham com perseverança, preparação e oração, que comprovem o que ouvem com as Escrituras, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e ânimo pronto, como a palavra de Deus. Ok. Está vendo alguma coisa em comum aqui entre a segunda confissão helvética e o Catecismo Maior de Westminster e 1 Tessalonicenses 2? Todos os documentos confessionais e também o texto da palavra, que poderíamos ter colocado outros textos também, mas esse texto especialmente deixa bem claro. E quando tem pregação fiel à palavra de Deus, é a voz de Deus que estamos ouvindo. Então, tudo isso para dizer que quando tem um pastor fiel ao seu ofício, não tem volta ao Antigo Testamento, não tem ninguém se interpondo, hein? Como se chama? Interpor? Interpondo-se. Não tem ninguém que está botando barreira e voltando para as sombras. Um pastor fiel que prepara a sua mensagem no poder do Espírito Santo, que fica lutando
lutando com seu texto, no mínimo. Um pastor fiel passa uns 2 dias para preparar uma pregação só. Isso é o mínimo, mínimo, mínimo. E normalmente ele faz um dia de estudo, de oração, de exegese, e depois ele deixa 1 dia, 2 dias de meditação, quando ele está fazendo outras coisas, ensinando catequese, fazendo visitas pastorais, e sempre meditando no seu texto. E depois, talvez no 3º dia, ele volta, ele passa o dia escrevendo. E é uma coisa feita com oração constante, recorrendo à palavra, recorrendo a Deus em oração. Então, quando ele chega no púlpito, e um pastor normalmente faz 2 dessas pregações por semana. Então, um pastor, normalmente, deve ter a semana inteira, de segunda até sexta, a grande maioria do seu tempo na preparação de sermões. E quando ele faz isso, ele vem ao púlpito ciente, consciente e seguro de que aquilo que ele vai falar tem respaldo na palavra de Deus. Então ele vai pregar com autoridade, porque ele sabe, eu não estou inventando isso. Porque eu passei a semana inteira estudando, orando, clamando a Deus para a iluminação do seu Espírito Santo. Mas um pastor que está fazendo doutorado em psicologia, que está fazendo isso, fazendo aquilo, e fazendo tanta outra coisa, e no domingo tem que pregar alguma coisa, pega um texto e fala algumas bobagens, nós não estamos ouvindo a voz de Cristo. Estamos ouvindo alguns achismos, algumas bobagens, e nós não estamos ouvindo a voz de Deus. E nesse caso, ele está realmente criando barreiras entre nós e Deus. A igreja fiel deve cobrar dos seus pastores, fique no seu escritório e deve trancar a porta para ele fazer esse trabalho. Porque a igreja vive pela pregação. Se você tem ofício na igreja, pegue seu pastor, bote revólver na cabeça, fique no seu escritório, não saia. Vou trancar a porta. Aí a igreja vai crescer no Espírito Santo. Você talvez vai preso, mas a igreja vai crescer no Espírito Santo. Então, Cristo nos fala por meio desse meio, também ele nos fala por meio da Santa Ceia e do batismo, o sacramento sendo a pregação visível. Mas, mais uma vez, não são coisas que são distantes de Jesus, mas são coisas que é o próprio Jesus fazendo. Na circuncisão, era a marca de entrar no povo de Deus, pensando sobre a vinda um dia de Jesus. Mas no batismo, alguém é recebido na comunhão do corpo de Cristo pelo próprio Jesus. O nome de Jesus colocado sobre ele. Então, tudo em Cristo. Não é uma coisa entre nós e Cristo, mas é Cristo mesmo que está nos santificando do mundo, separando do mundo e nos colocando na sua comunhão, na sua comunidade, no seu corpo. Isso é batismo. E na Santa Ceia, não estamos lá comendo de um sacrifício e pensar que talvez um dia chegue o nosso Messias. Não. Estamos na mesa com Jesus e estamos comendo o corpo dele, bebendo o sangue dele, porque ele está espiritualmente presente de uma forma real. E tão realmente que eu estou mastigando este pão, tão realmente que eu estou recebendo Cristo. Cristo está lá, não é uma coisa entre nós e Cristo, é Cristo mesmo. E quando nós falamos com Deus, o ministro também serve. Nós não ficamos, como eu ouço de vez em quando, tem uma oração, às vezes eu sou convidado para pregar em tal lugar, e aí você pode orar, eu começo a orar, aí de repente, orando ao mesmo tempo, aí eu paro, porque ninguém está ouvindo, todo mundo está falando a sua própria oração, então, porque eu vou causar mais barulho, então eu paro. Aí eles param. Aí eu continuo orando, aí eu paro de novo. Porque não é uma bagunça. Quando o povo de Deus entra na presença de Deus, não é obfuscar Cristo quando um é escolhido para falar em nome da congregação. Porque não tem outra forma mais ordenada do que isso.
E nosso Deus é um Deus de ordem. Mas este homem, que é o embaixador de Cristo, que tem autoridade, que Cristo disse, vá, seja meu pastor, meu subpastor lá, cuide das minhas ovelhas. O Espírito Santo constituiu você bispo sobre essa igreja. Então, quando este anjo da igreja, ele vem falar com Deus, ele desaparece. Mas ele está com a igreja, levando a igreja diante do trono. Um pastor que fica querendo impressionar as pessoas com o seu vocabulário muito, rebuscado, elevado. Ou um pastor que quer mostrar que a sua piedade. Um pastor que quer, mostrar que é um pastor bem legal e brincar um pouco na oração. Qualquer coisa que o pastor faz para chamar a atenção a ele mesmo, ele está perdendo o sentido do seu ofício. Que também, quando o pastor ora, ele não ora como um sacerdote que fica entre Deus e o povo, mas ele ora como um dos pecadores. Só mais um. Então, eu espero que essas explicações, eu fui um pouco mais dentro dos detalhes de como Cristo substitui as sombras da liturgia do tabernáculo e por que, então, é uma blasfêmia anticristã voltar para esse tipo de coisa sombrosa, tenebrosa. E também eu prometi a vocês que eu queria mostrar a vocês qual é o papel do ministro. Eu espero que vocês possam enxergar a diferença entre o ministro na nova aliança e o sacerdote no antigo. E um dia, esta linha vai desaparecer. Nós vamos ver a glória de Deus na face de Cristo. E naquele dia, meus irmãos, ninguém precisa de pastor nenhum. Eu vou estar sem emprego. Porque aí nós podemos falar diretamente com o nosso bendito Salvador.